Boa noite. Eu irei apresentar as diferenças entre o diagrama de classe de UML e o de entidade de relacionamento, que é o conhecido ER. Bem, o que são esses diagramas? São ferramentas que representam, sistemas de forma gráfica. Já a gente vai ver isso mais à frente. Com cada diagrama tendo um foco específico. O ML ele vai ter foco em classes, objetos, com foco na estrutura estática de um sistema orientado a objeto. E o ER são as entidades e relacionamentos, com foco na estrutura lógica de um banco de dados. Aqui a gente consegue ver muito bem agora, de forma gráfica, como é que eles funcionam. O ML ele vai ter as classes e os objetos, e o ER ele vai ter as entidades e os relacionamentos que estão dentro delas. Já para o diagrama de classe de UML, como é que a gente vai entender? Eles vão ser os elementos, que vão estar as classes, que são representadas por retângulos, como a gente viu lá atrás, que definem os tipos de objetos e sistemas, os atributos com características das classes dentro dos retângulos. E o método vai ser as ações que as classes podem realizar dentro dos retângulos. Os relacionamentos, e os tipos de relacionamentos, são as conexões entre as classes, definindo como elas interagem. Vai ter a associação, que é a ligação simples entre as classes, a agregação, uma classe faz parte de outra, composição, uma classe é parte de outra, herança, que uma classe herda características de outra classe, com um objetivo bem simples, que é descrever a estrutura estática de um sistema com suas classes, seus atributos e seus métodos e as relações entre elas. Agora, já para o diagrama de ER, que é a entidade de relacionamento, ele vai ser assim. Os elementos vão ter as entidades representadas pelos retângulos, que definem o tipo de dado do sistema. Os atributos, as características das entidades dentro dos retângulos. Os relacionamentos são as conexões entre as entidades, definindo como os dados que relacionam um para um, uma entidade que se relaciona com apenas uma outra. Um para muitos, uma entidade que se relaciona com várias outras. E muitos para muitos, que várias entidades se relacionam com outras várias entidades. O objetivo também é bem direto, que é descrever uma estrutura lógica de um banco de dados, definindo as entidades, seus atributos e suas relações entre elas. Agora eu fiz uma tabela aqui para poder deixar de forma mais clara de como é que ficaria. Aqui a gente tem o diagrama de UML e o de ER, que eu botei na sua esquerda suas características. O foco voltado para a classe de UML vai ser classes e objetos. E já em ER vai ser entidades e relacionamentos. A orientação vai ser orientação a objetos da UML e o de ER vai ser orientação ao banco de dados. Dos elementos vai ter classes, atributos, métodos e relacionamentos na classe UML. Já na ER vai ter entidades, atributos e apenas relacionamentos. Os tipos de relacionamentos, como eu comentei no slide previamente, na classe UML vai ter associação, agregação, composição e herança. E na ER vai ser um para muitos e muitos para muitos. Já seu objetivo, basicamente como eu tinha falado no outro slide, vai ser descrever a estrutura estática de um sistema e no ER vai ser descrever a estrutura lógica de um banco de dados. Não entendeu? Um exemplo mais prático ainda. O sistema de biblioteca. No OML ele vai ter classes, livro, autor e empréstimo. Já em ER ele vai ter entidades com livros, autores e empréstimos. Para concluirmos, os diagramas são distintos e com propósito específico. O ML ele vai ser a modelagem completa do software e o ER vai ser para a modelagem de dados. A escolha vai depender exclusivamente do contexto. É isso. Mais para frente tem minhas referências de onde eu pesquisei. E muito obrigado.